Muito bom dia. Hoje é dia 24 de março de 2020. São 10 horas e 2 minutos. Quero desde já agradecer a cada um que nos assiste, que nos dá a honra aqui no canal Resistentes para mais uma transmissão do nosso portal. E nós temos a alegria, a honra de receber para um assunto extremamente importante, muito sério, uma pessoa que tem muito a nos acrescentar nesse debate, que é o ex-ministro da Saúde, deputado federal hoje, Alexandre Padilha, que está aqui nos dando a honra de nos receber. Bem-vindo ao canal Resistentes, Alexandre Padilha. Por favor, já abro aqui as palavras iniciais para que você diga o nosso bom dia aos nossos internautas. Bom dia, Paulo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no canal. Primeiro, é uma honra poder conversar com vocês, né? Um canal que a gente acompanha, sempre tratando os temas da política, da conjuntura, e, obviamente, a gente poder tratar dessa que é a maior pandemia que o mundo já teve, né, na história do mundo, e ela tem uma característica muito particular, que é uma pandemia que acontece já dos tempos das redes sociais, das fake news, então tem um universo de muita desinformação para a população e está cruzando, né, o cenário da pandemia com uma crise econômica mundial que afeta sobretudo os mais pobres, afeta sobretudo as pessoas que vivem da sua renda, do trabalho, e isso acaba tendo impactos decisivos na saúde também. Então, muita gente tem dito que está se cruzando os cenários, né, da gripe espanhola com a grande recessão de 29 no século XX. É como se as duas estivessem acontecendo ao mesmo tempo aqui. Vamos conversar sobre isso. Estou à disposição aí das dúvidas e perguntas que o pessoal tem. Eu sei que também tem muita pergunta médica, né? Como médico infectologista, como colega aí do professor Francisco França, que é irmão do Paulo França, também estou aqui à disposição para a gente responder as dúvidas que possam existir. Muito obrigado por nos atender, Padilha. Temos a alegria e a honra. Eu passo a palavra a outro integrante do canal Resistentes, Cláudio Passos, que vai nos acompanhar nessa entrevista. Cláudio, eu já te dou a honra aí de fazer o seu bom dia aos nossos internautas que nos acompanham e já deixar a bola com você para poder conversar com o Padilha. Por favor. Bom dia, Paulo França. Bom dia, queridíssimo Alexandre Padilha. Bom dia, internautas. Eu quero, antes de mais nada, trazer aqui o cumprimento para o Padilha, do Horácio Figueiredo, em nome da cidade de Catanduva. Ele já está com o nosso link, se não estiver nos assistindo agora, deve assistir em seguida. E ele me pediu, olha, mande um abração para o Padilha em nome da cidade de Catanduva. Está dado o recado aqui, o nosso amigo Ricardo Santaella, que é outro médico infectologista, todos eles representados aqui nessa nossa conversa. Padilha, Pois não, você quer falar alguma coisa, Padilha? Não, um grande abraço para o Horácio, para a Silvana, lá em Catanduva. O Horácio tem um programa também, né, muito ativo lá. E Catanduva, além de tudo, é a terra do Ramon de Catanduva, que é uma peça, assim, maravilhosa, lembrando os Ramons espanhóis aí. Um grande abraço para Catanduva aí. Maravilhoso. Eu sou amigo do Horácio Padilha. Nós fizemos um cursinho juntos. Olha em 1976. Somos irmãos desde então, nos falamos muito, somos muito próximos. Adoro a Silvana, conheço todo mundo lá em Catanduva. Padilha, então eu gostaria de abrir aqui a nossa conversa, ouvindo um pouco de você, um programa que o Mercadante anunciou hoje no Bom Dia, lá com o Leonardo Atucho, 247, que a Fundação Perseu Abramo está desenvolvendo, né, para apresentar como alternativa um plano emergencial, não é, para enfrentar essa crise sanitária, econômica da maior gravidade, mas que você participou da discussão sobre a questão da saúde, né? Então, se você puder colocar para nós como é que foi esse trabalho, o que vocês estão pensando em apresentar, seria legal. Muito bom, Cláudio, Paulo e a todos que nos acompanham, né? Nós fizemos questão nesse debate sobre o enfrentamento do coronavírus, de deixar claro, tanto para o governo, para os especialistas na área da saúde, para a sociedade como um todo, e de um lado a bancada do PT, a bancada do Partido dos Trabalhadores e os instrumentos que o PT tem, como a Fundação Perseu Abramo, estão absolutamente à disposição de ajudar
o Brasil a enfrentar essa situação e apresentamos um pouco a avaliação que nós temos dessa situação e quais são propostas que desde janeiro, a partir desde janeiro eu já tenho apresentado ao Ministério da Saúde, sou membro de uma comissão especial montada pelo Congresso de acompanhamento do coronavírus. Primeiro, tem uma clareza sobre isso. Desde o começo do ano, nós temos apontado para o governo que o Brasil precisava se preparar com a lógica de um país do hemisfério sul. Muita gente pensando a pandemia do coronavírus com a cabeça do hemisfério norte, que são países que estão encerrando agora o seu inverno. Essa semana encerra o inverno no hemisfério norte, começou o outono, ou seja, países que tiveram ações de enfrentamento desde quando surgiu os primeiros casos na China, sobretudo no último mês, aí, a partir de fevereiro, quando multiplicaram-se os casos na Europa, agiram enquanto países que, no intervalo aí de 30 dias, já devem observar uma redução do número de casos, porque termina o inverno, começa a primavera nesses países. O Brasil e os países do hemisfério sul têm que se preparar para uma perspectiva diferente. Nós estamos começando o outono, teremos depois do outono mais 3 meses de inverno, e eu diria que a primeira vez que teve uma mensagem mais clara por parte do Ministério da Saúde, de que caiu a ficha, de que essa é a perspectiva real, foi na última sexta-feira, quando o Ministério disse, admitindo que nós devemos ter casos ao longo do outono e inverno, a redução a partir do inverno. Nós temos uma avaliação muito clara, eu converso com especialistas, a gente também acompanha muito, estuda muito sobre esse tema, de que é muito provável que o Brasil e países aqui da América Latina, os países africanos, né, que a gente tem uma espécie de 2 ondas de progressão de casos. A primeira aqui foi a que começou há 2 semanas atrás, sobretudo aqui a partir da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, que um conjunto de medidas que estão sendo feitas de isolamento social podem reduzir essa progressão, mas certamente, mesmo se existir uma redução dessa progressão, é muito provável que ali, a partir da segunda quinzena de maio, junho, julho, nós teremos de novo um aumento no número de casos. Então, o Brasil precisa se preparar, em primeiro lugar, para essa perspectiva, sobre todos os impactos que isso tem na economia brasileira, né? Por isso que esse documento tem um conjunto de medidas econômicas para aquecer a economia, para manter renda das pessoas, para que os mais pobres não tenham que pagar o enfrentamento dessa epidemia, e é possível isso. Se a gente pegar os 208 bilionários que existem no Brasil, né, são 208 bilionários que existem no Brasil, se a gente pegar um pouquinho deles, você consegue financiar o conjunto das ações para manter a renda e a atividade da economia. E além das ações da economia, era fundamental que desde janeiro o Ministério da Saúde, para além das entrevistas que tem dado, né, até um certo contraponto ao terraplanismo sanitário que significa Bolsonaro e o bolsonarismo, né, a gente até vê como um contraponto positivo, mas falta ação por parte do Ministério da Saúde, em parte porque o próprio Bolsonaro cria obstáculos para essa ação, ou desrespeita as orientações, ou cria obstáculos, não libera os recursos, não dá a prioridade que deveria dar. Quando ele despreza o que é o coronavírus, diz que é uma fantasia, uma gripezinha, isso desmobiliza o conjunto do governo. Eu fico imaginando o Ministério da Saúde tendo que discutir com o Guedes, depois que o Bolsonaro fala, isso é uma fantasia, isso é uma histeria. Então, o que faz com que o Ministério da Saúde, desde janeiro, não tenha tomado ações fundamentais, por exemplo. De lá para cá, nenhum leito de UTI foi aberto até agora pelo governo federal, né? Nós estamos propondo que a gente precisaria ter aberto, no mínimo, 10 mil leitos de UTI para se preparar para o inverno, que será muito rigoroso, né? Planejamento sobre produção de kits de teste, né? A Fiocruz tem capacidade de produzir esse teste, só que o governo federal só liberou agora 20 milhões de reais, que permite a Fiocruz produzir cerca de 1 milhão de testes nos próximos 3, 4 meses. Se em janeiro tivesse sido liberado 100 milhões de reais para a Fiocruz, ela poderia ter produzido, já está entregando nesse momento, cerca de 5 milhões de testagens, né? O Mais Médicos, o governo federal esvaziou a presença dos médicos, tirou os médicos cubanos, tirou os médicos, no primeiro semestre do ano passado, retirou os médicos do Mais Médicos das regiões metropolitanas, né? Então, a gente tem uma falta muito importante desse profissional nesse momento, porque é muito difícil você ampliar rapidamente leito de UTI, porque o leito de UTI, além do equipamento, precisa do médico intensivista,
Por isso que o centro da estratégia deveria ser fortalecer desde o começo as unidades básicas de saúde, ter médico onde precisava ter, você reduzir a gravidade. Imagine uma situação, uma pessoa que é diabética, hipertensa, que perdeu o médico do Mais Médicos há 1 ano atrás, que de lá para cá não consegue ter a receita de forma correta, o atendimento correto, ela vai chegar no pico da epidemia do coronavírus com a situação da sua diabetes muito mais grave do que deveria. Então, ela vai estar muito suscetível, né? Vai estar muito mais frágil, com risco de uma situação muito mais grave. Então, a terceira iniciativa seria retomar, já deveria ter feito, né? Um edital forte do Mais Médicos, pelo menos mais 10 mil médicos do Mais Médicos. Tem 2 mil cubanos que estão aqui no Brasil, constituíram família, têm filhos, estão aqui tentando atender há mais de 1 ano e meio, poderiam estar sendo reintegrados de imediato. Tem milhares de jovens brasileiros que fizeram medicina no exterior, que estão dispostos a atuar no Mais Médicos. O Ministério da Saúde, olha só, gente, que grave, Paulo e Cláudio. O Ministério da Saúde acabou de soltar essa semana um ofício para as cidades que têm médicos do Mais Médicos. O contrato está encerrando em abril, mandando as cidades dispensar esses médicos. Você deveria prorrogar esse contrato até depois da epidemia. Então, tem um conjunto de medidas nesse documento. A gente ainda está finalizando para preparar uma divulgação mais detalhada dele, mas já tem um conjunto de medidas do que o governo federal deveria fazer e não está fazendo, infelizmente, em relação à epidemia. Eu tenho um cenário que eu acho que é um cenário muito preocupante, de que o Brasil deverá ter o seu pior inverno na história da saúde pública, não só por causa do coronavírus, mas por conta das outras doenças respiratórias, o aumento da população em situação de rua, o aumento da pobreza da nossa população, e se continuar do jeito que está, nós temos um risco real de ter mais mortes do que a própria Itália teve nesse ano na epidemia do coronavírus. Muito importante essa sua leitura, Alexandre, para que nós entendamos, então, que você está dizendo que nós temos uma curva, ela está ascendente nesse momento, nós devemos ter um recuo por conta de algumas ações que estão sendo feitas por parte dos governos, na contramão do que o governo federal vem fazendo, mas que a questão que você está colocando do calendário, que nós estamos agora no período de outono e vamos para o inverno, com o crescimento da pobreza no país, com a população de rua, só em São Paulo, aqui o padre Júlio Lancelotti aponta que já são mais de 25 mil pessoas em situação de rua na cidade. Então, são questões que, quando vai chegar o mês de maio, junho, nós vamos agravar essa situação, colocando, na verdade, uma questão que precisa de um planejamento estratégico a longo prazo, né? Não uma questão pontual, como você está nos dizendo aqui. Eu vou passar rapidamente aqui já pelo chat, Padilha, para dizer o bom dia. Né? Olha, a Sumaia que nos acompanha, bom dia, resistentes. Né? Depois ela mesma, a Su, está colocando aqui a questão que, olha, enviei contatos do Sindesp, das escolas aqui, por e-mail, dizendo que tem trabalhadores da saúde e da educação que continuam indo para as escolas, mesmo fechadas, e principalmente das terceirizadas. Olha que situação grave, e eu realmente vejo que as escolas menores também passam por uma questão muito séria. O Edu Goulart, que sempre nos acompanha, ali, ó, bom dia a todos, falando de Fortaleza. Rosana Moda, bom dia, resistentes, dias de luta, dias de glória, né? Como diria nosso amigo Renato Russo, nós precisamos realmente ser resistentes nessa hora. A Sumaia também faz uma pergunta aqui que eu já posso passar rapidamente para você aqui, para fazer um comentário. Alexandre, por favor, pergunta: o ar-condicionado é um perigo de transmissão? Imagino que sim, não vejo ninguém comentando. O que a gente pode acrescentar nessa questão rapidamente? Sumaia, o ar-condicionado é um perigo por 2 motivos, né? O principal dele, para o ar-condicionado funcionar, o espaço tem que estar fechado. Então, com isso, impede a circulação de ar, que é muito importante numa situação não só do coronavírus, mas todas as doenças respiratórias. Por isso que o ideal é, de manhã cedo, abrir tudo quanto é janela de casa, local de trabalho, né? Preferir um local de trabalho aberto, né? A principal preocupação, de fato, é essa. Foram identificados, né? Em pesquisa em laboratório, situação de secreções no ar-condicionado que pudesse conter o vírus, mas isso é uma coisa importante todo mundo saber, que o vírus, ele não fica sobrevoando como se fosse no que a gente chama de aerosol, né? A grande gravidade do vírus, quando a pessoa tosse, espirra, essa secreção que sai para em alguma superfície, pode até ser na superfície do ar-condicionado.
ela para na superfície, na mesa, na pele de alguém, né? Que é o grande problema, porque você aperta a mão da pessoa, abraça a pessoa, tem contato. Ele não fica sobrevoando, né? A gente só avalia o risco real de aerosol nos leitos de UTI, salas de UTI, porque a pessoa está sob ventilação mecânica ou na coleta dos exames, por isso que tem uma recomendação específica para quem trabalha em UTI, quem trabalha na coleta do suave nasal, tem uma máscara específica que a gente chama de máscara N95. Então, o principal risco do ar-condicionado é que ele só funciona em lugar fechado, né? Então, muito importante abrir a janela, circular. Obviamente, se uma pessoa tossir, né, se a secreção cair ali no ar-condicionado, alguém vem depois, passa a mão depois na boca, na mucosa, tem um risco real de transmissão muito importante. Muito bom esse seu esclarecimento. Aqui eu vou passar, nós já estamos praticamente com 20 minutos da nossa entrevista, nós temos aqui uma programação de 1 hora, só para que os nossos telespectadores e internautas saibam, né? Eu vou continuar aqui, olha, o Rogério Matucci, sempre presente aqui na nossa entrevista. Bom dia, Alexandre Padilha, Paula Meniconi, uma pessoa querida aqui do nosso canal, também dando bom dia, Luiz Carlos, acompanhando sempre com o seu chapeuzinho, né, seu ícone, bom dia, guerreiros. Ângela Sadoc, consegui chegar, bom dia do Rio de Janeiro, aí você está vendo que os nossos pontos vai de norte a sul do Brasil. Bom dia, Ângela Sadoc. Alexandre, queria colocar uma questão que você estava falando aí sobre a questão dos equipamentos adequados, né, para prevenção, né? E aí vamos falar um pouco do profissional de saúde, por exemplo, os EPIs, os equipamentos de proteção individual que estão faltando, né? E a questão é que não tem hoje abastecimento, chega até a termos absurdos aí de fake news falando que o Brasil tem mandado equipamentos que seriam necessários aqui para o exterior, né? Como é que a gente pode resolver essa questão desses equipamentos necessários para enfrentar, inclusive pela prevenção das equipes médicas que hoje estão aí sem ter necessariamente os equipamentos para fazer o atendimento adequado à população? Ô Paulo, é muito importante, numa pandemia como essa, a proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Hoje, imagina-se como uma das hipóteses, né, do aumento da letalidade na Itália, do grande número de mortes na Itália, foi exatamente porque um percentual muito alto dos profissionais de saúde se infectaram logo no começo, e com isso reduziu muito a capacidade do sistema de saúde em atender. Então, é muito importante proteger o trabalhador e a trabalhadora da saúde pelo indivíduo em si, que está ali na linha de frente, cuidando das pessoas. Eu estou deputado federal, mas continuo como médico, atendo numa unidade básica de saúde do SUS junto com os meus alunos. Vejo a preocupação deles num momento como esse. Então, a gente protegeu o conjunto dos trabalhadores e também é muito importante para o sistema de saúde poder resistir a uma pandemia como essa. Infelizmente, como eu estava dizendo, o Ministério da Saúde não se planejou para essa situação. Desde janeiro já deveria ter feito a compra de máscaras e jalecos. A gente recomenda que todo profissional de saúde que vai ter contato com alguém que tem a síndrome gripal, ou seja, o pessoal que está no pronto atendimento, no pronto-socorro, na UPA, na unidade básica de saúde, que vai ter contato com o paciente, tem que usar obrigatoriamente, né, um avental, um jaleco e uma máscara. É muito importante que essa máscara, né, você possa repô-la ao longo do dia. É muito difícil a máscara sobreviver por muito tempo, mais do que meio período de trabalho. Então, você conta aí num dia de trabalho pelo menos 2 máscaras. E muito importante que esse profissional de saúde possa, né, sair lá, botar o jaleco e a máscara num saco. A máscara pode descartar já na própria unidade básica de saúde, mas o jaleco num saco. Quando chegar em casa, tomar um banho, botar o jaleco para lavar direto ali na máquina de lavar, no tanque, o que seja, sem inclusive levar isso para dentro de casa, sem ter contato com as pessoas. Então é muito importante. Felizmente o governo não comprou o suficiente. Essa semana apenas está chegando uma primeira leva de máscaras para as unidades de saúde, para as secretarias estaduais. Nós fizemos uma cobrança do Ministério da Saúde, eles mandaram um calendário de entrega essa semana. Muito importante que os sindicatos, que os conselhos profissionais e o pessoal do Sindicep escrevendo aí, cobre da Secretaria Estadual essa distribuição. E uma outra ação que o governo deveria ter feito e não fez, que é o que nós chamamos da regulação econômica. Exemplo, semana passada nós tivemos que aprovar uma lei no Congresso Nacional, a Comissão Externa do Coronavírus que propôs essa lei, conseguimos aprovar, que proíba, por exemplo, exportação de máscara e equipamentos importantes, álcool gel, nesse momento. O que aconteceu? Com o dólar do Guedes a R$ 5, né, desde o começo do ano,
a indústria que produz máscara no Brasil, que produz álcool gel, exportou todo esse volume para o hemisfério norte, para a Europa, uma parte para a China, uma parte importante para os Estados Unidos. Então, fez com que o preço de uma caixa, por exemplo, de máscara cirúrgica, que em dezembro girava em torno de R$ 4, R$ 5, 50 unidades da máscara cirúrgica, em fevereiro está mais do que R$ 100. Essa regulação econômica o governo federal deveria ter feito, né? Proibir a exportação desde o começo, só vai proibir agora porque o Congresso Nacional aprovou uma lei para proibir a exportação. Fazer um tabelamento imediato do qual é o preço de máscara, preço de álcool gel, preço desses produtos, né? A Anvisa pode fazer isso, estabelecer esse tabelamento. Estamos tentando aprovar nessa semana, amanhã vai ter sessão na Câmara tentando aprovar essa medida, ou seja, tem um papel da regulação econômica que, infelizmente, o governo não fez, o governo federal não fez. Por isso é importante o pessoal do Sindicep, Sindisaúde, os conselhos profissionais pressionarem, né, os hospitais, a Secretaria Estadual de Saúde, municipais, para garantir essa proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Senão, nós corremos o risco de acontecer o que aconteceu na Itália, que logo na largada, um percentual muito alto de trabalhadores e trabalhadoras vão estar infectados, reduzindo, inclusive, a capacidade de cuidar das pessoas. Eu quero reforçar isso que você está dizendo, Padilha, que eu estive em frente à Santa Casa, aqui em São Paulo, e conversando, né, com várias lojas que tem essa questão desses produtos médicos, e o próprio rapaz me contou ali no balcão que não só não tinha para ele, como o preço que estava chegando da caixa com 50 máscaras estava custando 50, 60 reais para a compra dele, para depois fazer a distribuição. Então, eu realmente tomei um susto naquilo que você está falando, mas estou confirmando aí, porque eu estive na rua fazendo essa questão. Vou passar agora a bola. Cláudio Passo, por favor. O áudio, Cláudio. Desculpa, fechei, estou abrindo agora. Padilha, eu gostaria de complementar essa pergunta que o Paulo França encaminhou no seguinte sentido. Para se comprar qualquer coisa, é preciso que se tenha dinheiro e é preciso que se tenha de quem comprar. Primeiro, eu gostaria de saber de você se o Brasil... que cachorro lindo, eu tenho um igual desse aí, um Golden. A Lona se interessou aqui com o tema aqui. É fêmea? Pô, que lindo, eu tenho um macho aqui em casa, maravilhoso, depois eu te mostro. Padilha, então, voltando, eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, se o Brasil... tem condições tecnológicas de produzir os insumos para os testes, você citou a Fiocruz, e para respiradores mecânicos, que são ferramentas essenciais para enfrentar essa situação. Agora, mesmo que tenha, nós sabemos que o nível da demanda será imenso, e, portanto, nós teríamos que importar esses equipamentos. Eu pergunto, nós temos de quem comprar num momento crítico de crise diplomática? Me parece que uma crise diplomática já quase que superada, porque os próprios chineses já não dão muita bola para esse presidente, muito menos para os filhos, né? O Lula encaminhou uma carta recentemente ao primeiro-ministro chinês, eles já estão em parceria com os governadores do Nordeste, então me parece que é uma crise diplomática já superada, mas nós sabemos que os chineses, neste momento, é o único país que está procurando abastecer todo o mundo, né? Principalmente Itália e Espanha. Então, essas duas questões, nós temos condições tecnológicas de produzir insumos para testes e respiradores, e temos espaço de compra no mercado internacional, dada a demanda mundial? Cláudio, é muito importante, essa é uma preocupação, uma das críticas que nós fizemos, a demora, a lentidão do Ministério da Saúde em planejar a expansão dos leitos de UTI, é exatamente essa, porque essa é uma dificuldade que o Ministério está tendo, inclusive, nesse momento. Não só o Ministério, os governos estaduais, os governos municipais, porque não ficaram esperando o Ministério fazer, resolveram fazer, né, com recursos próprios, tudo. O Brasil produz ventiladores respiratórios, então teria condições. Agora, é lógico que a capacidade de expansão desse parque deveria ter sido planejada há mais tempo, né? Então, o Brasil tem uma capacidade de produção ventiladores que é insuficiente para a demanda da necessidade de leitos de UTI, que nós deveríamos ter começado a abrir já em janeiro, né? Programado a partir de janeiro para estar abrindo em 2, 3 meses, para poder abrir novos leitos de UTI agora em abril, da necessidade de no mínimo 10 mil novos leitos de UTI, que é o que eu defendo. Só para vocês terem ideia,
63% do que existe de leito de UTI no SUS no Brasil foram feitos abertos durante os governos Lula e Dilma. Né? A UTI, a terapia intensiva, existe bem consolidada, desde depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma expansão muito importante nos anos 70, 80, e nunca teve um investimento real no SUS para isso, tanto que quando nós tivemos a pandemia em 2009 do influenza, a gente tinha cerca de 8 mil leitos de UTI, hoje temos 22 mil leitos de UTI no SUS, né, mais de 12 mil foram abertos durante os governos Lula e Dilma. Só para vocês terem ideia, né, do que é o desafio disso. Por isso é importante ser mais bem planejado. Então, o Brasil não tem incapacidade de produzir uma parte de ventiladores mecânicos, mas não com essa demanda, né, para dar conta de 10 mil, necessariamente precisa fazer parcerias de importação. Esse é um problema grave, porque como o governo demorou para agir, agora a negociação internacional, sobretudo com os produtores americanos, um outro europeu, mas tem uma indústria forte dos Estados Unidos, também eles pararam de vender para outros países, estão tentando abastecer o mercado interno deles. A necessidade de expansão de leitos de UTI nos Estados Unidos também é muito importante, e nos países europeus também. Em relação às máscaras, né, eu acho que o Brasil tem uma capacidade maior de produção de máscaras, é uma tecnologia mais tranquila, mas também não dá conta da necessidade mundial. Tanto máscaras quanto ventiladores, ou faz uma parceria estratégica com a China, ou não vai dar conta de garantir essa oferta de ventiladores e máscaras para a necessidade brasileira. Por isso que é muito grave, além de todos os outros motivos, né, a atitude absurda, né, do filho do presidente, que deveriam estar preocupados em criar leitos de UTI, não crises diplomáticas, é muito grave a atitude deles. Inclusive, o filho do presidente era membro da Comissão de Relações Exteriores, da qual eu faço parte na Câmara dos Deputados, foi presidente no ano passado. Felizmente, não vão conseguir tirá-lo da presidência esse ano, porque fica criando uma crise diplomática atrás da outra, num momento tão crucial. A gente precisa muito dessa parceria estratégica com a China para cuidar, para salvar de vidas no Brasil, né? Um outro ponto importante é a produção de kits diagnósticos. O Brasil tem tecnologia para isso, tem capacidade de produção. Hoje está recebeu 20 milhões de reais a Fiocruz do governo federal. A Fiocruz tem capacidade de produzir mais do que isso, deveriam ter colocado 100 milhões de reais lá no começo. A Fiocruz poderia estar entregando 5 milhões de testes hoje, né? O Brasil tem capacidade de produção, mas também para a demanda que nós defendemos, eu defendo que o Brasil tem uma ação bastante firme sobre testagem. O ideal era fazer algo como a Coreia fez, que chegou a testar um percentual elevado da sua população, e não só testando, mas mapeando as pessoas, mapeando a sua circulação, e com isso tiveram uma ação bem forte de conter o crescimento da epidemia. O governo brasileiro não se preparou para isso, mas mesmo numa situação como hoje, seria importante que, além de você testar só os casos graves, que é isso que está acontecendo hoje, né? Uma decisão há 2 semanas do Ministério e aqui na Rede Pública de São Paulo, mas o ideal é que, além de você testar os casos graves, os casos que estão sendo internados, você poder fazer o que nós chamamos de unidade sentinela, você fazer uma ampliação da testagem para entender como é que está evoluindo a dinâmica da transmissão. Hoje, nós não vamos saber, nós estamos operando no escuro, a gente não vai saber mais quantos casos de fato estão acontecendo no Brasil, porque se não tem teste, não tem caso confirmado, né? Um exemplo claro foi a situação do primeiro óbito, é uma coisa insólita, o primeiro óbito para o coronavírus no Brasil sequer estava na lista de casos confirmados, tanto da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo quanto do Ministério. Por quê? Porque não tinha o teste confirmado ainda, né? Então, nós vamos ter uma noção melhor hoje da dinâmica do crescimento da epidemia, infelizmente, mais pelo número de óbitos do que pelo número de casos, porque se não tem teste, né, você não vai fazendo confirmação. O ritmo da confirmação vai depender da quantidade de testes que são realizados. Então, o Brasil poderia, sim, estar produzindo mais e vai precisar, na parceria com a China também, o grande volume de testes também está sendo produzido pela China. A Vale, inclusive, anunciou uma doação de 5 milhões de testes para o Brasil a partir de uma parceria com a China, né, que é um grande parceiro para a gente poder expandir a testagem, que é tão importante. Imagina uma situação absurda, né? O Estado vai te obrigar a ficar em quarentena, né? Não estou questionando aqui essa obrigação, mas vai te obrigar a ficar em quarentena sem saber de fato se você está infectado ou não pelo Covid-19, pelo coronavírus. Padilha,
Paulinho, só me permita complementar. Claro. A Fiocruz, Padilha, tem autonomia para produzir esses testes ou ela depende de insumos e que venham de fora do Brasil? E uma segunda questão, ventilou-se uma notícia nos últimos dias de que a indústria automobilística estaria à disposição para produzir esses respiradores mecânicos. Isso procede? Eu ouvi a notícia, por exemplo, não da indústria automobilística, eu ouvi a notícia, por exemplo, de um outro ramo, por exemplo, a indústria de bebidas, que estaria à disposição para ajudar na produção de álcool gel, por exemplo, né? Da indústria automobilística eu não tinha ouvido ainda. Acho que é possível ela apoiar, assim, a ampliação da capacidade de produção de ventiladores no nosso país, com todas as dificuldades que é o tempo para você produzir isso, né? Mas é possível, sim, sobretudo a indústria de mais alta tecnologia, né? As impressoras 4Ds aí conseguem fazer um conjunto das peças com uma velocidade enorme. Então, ela pode cumprir um papel importante de se associar à indústria que já faz os ventiladores e, com isso, dar conta importante dessa demanda, né? A Fiocruz, ela tem capacidade de produção, mas isso que você falou é verdade, né? Infelizmente, uma parte importante da nossa química fina, né? Dos insumos que a gente utiliza para o conjunto da indústria farmacêutica, para a indústria da área da saúde, para a indústria de diagnósticos, são produtos de fato importados, mas a demanda, né, é possível expandir a produção de 1 milhão para 5 milhões, a Fiocruz teria condições de expandir essa produção num tempo rápido se tivesse recebido os recursos do governo federal desde janeiro. Você colocou em 2 pontos muito interessantes aí. Eu queria lembrar a questão do Congresso Nacional, da importância política no Congresso Nacional, inclusive nesse debate aí, que se coloca com a emenda constitucional 95, que colocou o teto dos gastos, né? Eu vejo uma oportunidade absolutamente incrível e inimaginável em relação a isso. Como é que está essa luta no Congresso Nacional? Ô Paulo, nós precisamos ter essa luta em todos os lugares, inclusive lá no Congresso Nacional. Foi montado uma espécie de grupo de crise, né, no Congresso Nacional nesse momento. Uma parte das sessões vão acontecer de forma remota, né, porque você tem parlamentares com mais de 60 anos de idade, muitos parlamentares que têm doenças crônicas, e o funcionamento do Congresso Nacional também é um lugar de reunião do Brasil, né? Para vocês terem ideia, circulam por dia cerca de 23 mil pessoas de cada canto do país, então ele pode virar um potencial, inclusive, de disseminação do coronavírus para outros estados. Então, foi importante a decisão de reduzir a atividade presencial. Desde ontem, os parlamentares estão sendo cadastrados para fazer tudo de forma remota, e nós vamos fazer 1, 2 sessões por semana. Então, amanhã eu vou estar em Brasília, exatamente, sou vice-líder do PT e faço parte dessa comissão externa do coronavírus, que são as comissões, a comissão na prática que está funcionando nesse momento, né? Além do colégio de líderes. Uma das questões decisivas que nós temos defendido é exatamente, né, acabar com esse congelamento de 20 anos dos recursos na saúde. Só para vocês terem ideia, o Ministério da Saúde perdeu, desde quando foi criada essa emenda constitucional 95, do congelamento de 20 anos, perdeu mais de 22 bilhões de reais. Ano passado foram mais de 9 bilhões de reais. No final do ano, o Bolsonaro pegou 10 bilhões de reais do orçamento e capitalizou uma empresa das Forças Armadas. Se ele tivesse colocado esse recurso, em dezembro ele fez isso, se tivesse colocado esse recurso no Ministério da Saúde para já programar a aquisição de leitos de UTI, de testagem, já sabia da epidemia do coronavírus no mês de dezembro, a gente poderia estar numa situação muito mais forte, né, com SUS mais forte para poder enfrentar essa situação hoje. Então é muito importante, é uma oportunidade, nós estamos pressionando para ver se entra na pauta. Tem uma dificuldade, por ser uma emenda constitucional, precisa de maioria absoluta dos votos, é difícil conseguir isso nesse momento, né, que inclusive não está tendo tantas votações presenciais, uma parte das votações remotas, mas a gente conseguiu uma aprovação importante na semana passada, que foi reconhecer, tem um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela reconhece que em situações de calamidade, o governo federal, estadual e municipal não precisam cumprir a estimativa, a meta de superávit primário, de economia de recursos, né? Pode injetar esse recurso na economia, na saúde, na educação, não precisam cumprir o que a gente chama do teto de contratação de recursos humanos, né? Que é o limite prudencial chamado,
Então, estados, União e municípios podem contratar emergencialmente, devem contratar emergencialmente trabalhadores e trabalhadoras da saúde e da assistência social, da saúde para ir para os leitos de urgência, emergência, preencher as unidades básicas de saúde para tentar evitar que a pessoa precise chegar no hospital, e da assistência social, muito importante por causa dos equipamentos, sobretudo dos idosos da população em situação de rua, né? Tem casas de acolhimento, albergues, leitos de longa permanência. As pessoas que vivem em situação de rua precisam ser cuidadas nesse momento. Então, não tem mais limite de contratação, pode contratar. E uma terceira mudança que também acaba com o limite de endividamento. Então, União, Estado, município, sobretudo Estado e município, podem refazer seus empréstimos nesse momento para poder agir, podem mudar os objetos. Às vezes estava feita uma contratação de empréstimo, ontem a gente estava discutindo isso aqui no estado de São Paulo, por exemplo, para obras de estrada, pode refazer o objeto para botar equipamentos na área da saúde, né? Então, na prática, esse ano, até o final desse ano, esse limite, né, o congelamento dos recursos da saúde não está valendo, né? Agora a gente quer aproveitar para mudar a EC 95 para criar uma estabilidade novo para o SUS ao longo dos próximos anos, porque nós vamos ter um ano muito difícil. Ano que vem vai ser a recuperação das pessoas que passaram por uma situação muito difícil esse ano, né? A gente precisa continuar, soltar os recursos na saúde para cuidar das pessoas. É importante também questionar o número de pessoas que estão sendo infectadas, porque você mesmo disse que demorou, por primeiro caso, ser notificado corretamente para o Ministério da Saúde, né? E aí... exatamente, Paulo. Como é que está essa situação aí? Porque... até para fugir dessas fake news, tem gente que diz que as pessoas não estão infectadas, né? Como é que é isso? Como é que é esse controle que a gente pode fazer para ter uma dimensão do problema, Padilha? Ô, Paulo, infelizmente, quando você para de testar, que é o que o governo, por exemplo, em São Paulo parou de testar 2 semanas atrás, né? Só está testando casos graves. Nós, inclusive, entramos com a representação do Ministério Público do Estado de São Paulo. Teve uma resposta forte por parte do Ministério Público Estadual, cobrando do Estado e do município um conjunto de ações, questionando qual que é a perspectiva de abertura de leitos, questionando sobre testagem, quantos testes tinham, qual é a estratégia de testagem, né? É muito grave quando você... Então, São Paulo parou 2 semanas e o Ministério da Saúde, desde a semana passada, disse que não vai testar caso que não seja caso grave. Isso é muito grave, porque a gente vai perder a noção do crescimento da epidemia. Porque se você não faz o teste, você não confirma o caso. Então, você não vai saber o número de casos confirmados. O próprio Ministério disse que só vai divulgar, a partir de agora, número de casos confirmados e número de óbitos. Como você não faz a testagem, vai ter uma progressão menor do grupo de casos confirmados. Pode passar uma impressão errada para a população de que a epidemia estaria sob controle. Mas o número de óbitos vai mostrar que não. Então, infelizmente, nós vamos ter uma melhor clareza hoje sobre a progressão da epidemia no Brasil a partir do número de óbitos, porque isso aí não tem como esconder, né? Teve o óbito, a suspeita foi feita no atestado médico, feito verificação, avaliações, inclusive, com materiais, né, do corpo da pessoa, células do pulmão, tudo para você confirmar o diagnóstico se for necessário, né? Então, você não vai conseguir esconder esse número de óbitos. E isso é muito ruim. Você saber a dinâmica, né, da epidemia só pelo número de óbitos é muito ruim, né? Nós defendemos que você tivesse que manter a testagem para casos suspeitos, sobretudo. O que os outros países fizeram, né? Tem países que fizeram a testagem da população inteira. A Coreia fez isso, mas são países menores. Mas países maiores que tiveram um bom controle, o que fizeram? Você continuou fazendo testagem dos casos suspeitos até o que nós chamamos da 5ª geração da transmissão comunitária. Ou seja, quando você tem um volume de casos que você já percebe que 5 pessoas, né, pegaram a partir de transmissão aqui mesmo, não foi tá relacionado com alguém que viajou, que veio de fora, né? Então, a partir da 5ª geração da transmissão comunitária, por região, interrompeu o teste em todos os suspeitos. Então, tem regiões inteiras do Brasil hoje que você ainda está tendo o começo da transmissão comunitária. Então, você deveria continuar testando essas regiões. Segundo, regiões onde já cresceu muito o número de casos, como, por exemplo, São Paulo. Você tem que expandir o que nós chamamos de unidade sentinela, que você testa em vários pontos da cidade, vários grupos específicos, e com isso você tem uma noção tanto da projeção do crescimento,
quanto também de como que os grupos específicos estão sendo atingidos. Por exemplo, você pega aqui na cidade de São Paulo, eu, desde o começo, quando o Estado de São Paulo falou que ia parar, eu falei só, se vocês não têm teste, porque o governo federal não está passando o teste para vocês, vocês deveriam abrir uma unidade de testagem sentinela em Paraisópolis, no Heliópolis, são as duas maiores favelas da cidade de São Paulo, pegar as maiores penitenciárias da cidade, você abrir unidade sentinela, uma em Parelheiros, no extremo da Zona Sul, uma na Brasilândia, no extremo da Zona Norte, uma na cidade de Tiradentes, Itaim Paulista, no extremo da Zona Leste, outra no quilômetro da 23, da Raposo Tavares, ou seja, pegar em cada ponto, na região central, né, a Unidade Base de Saúde, a UPA, da região central, da Sé, ou seja, você mapear a cidade para você ter uma noção dessa projeção do crescimento de casos dentro da cidade, o impacto que isso tem. Isso não está sendo feito, então vai fazer com que a gente acompanhe a dinâmica da epidemia no escuro, né? Não vai dar para saber mais pelo número de casos, infelizmente nós vamos saber o tamanho da epidemia pelo número de óbitos. Que loucura isso que você está colocando para nós, e já existe até boletim de ocorrência sendo na questão que nós observamos em Minas Gerais, ali, onde uma funerária houve um telefonema anônimo apontando que estaria recebendo, e realmente o dono da funerária disse que o óbito lá, que ele estava com uma crise aguda, né, e que as pessoas faleceram lá, então, demonstrando realmente que o controle do coronavírus e do número de infectados, realmente, hoje, perdeu-se o controle aqui, né. O Cláudio quer fazer uma pergunta, por favor. Padilha, há um clamor nacional, vindo principalmente por parte dos governadores, de uma coordenação nacional multidisciplinar para enfrentar esta crise que não é só sanitária, é econômica, é social, e precisaria reunir as melhores cabeças de cada área específica da inteligência brasileira para poder coordenar os movimentos que são vários e multidisciplinares. O neurocientista Miguel Nicoleles tem sugerido que, na ausência do Poder Executivo de fazer essa coordenação, se não seria possível acionar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal para tentar montar uma equipe multidisciplinar e que assumisse a coordenação nacional do que nós estamos vivendo. Ele apela até que, se nem Congresso e se nem Supremo derem conta, que os próprios governadores montassem uma equipe de coordenação nacional. Existe alguma ressonância no Congresso Nacional sensível a essa proposta? Cláudio, eu acho que o Congresso Nacional já percebeu, né, que se não assumir um papel ativo nessa situação, o Brasil vai entrar num ritmo caótico na resposta tanto à crise sanitária quanto à crise econômica, né? O Congresso Nacional montou essa comissão externa de acompanhamento do enfrentamento do coronavírus. Tem parlamentares de todos os partidos, né? A grande maioria são profissionais da saúde, se não a totalidade, que acompanham o tema, tem visões diferentes, mas que têm responsabilidade sobre o tema. Essa comissão está produzindo semanalmente várias medidas, né? Eu tenho um projeto que eu fiz para facilitar a coisa do atestado médico. Por exemplo, as pessoas estão tendo um problema sério, que a pessoa se afasta e ela precisa apresentar um atestado para justificar o afastamento. Ela vai na unidade de saúde para arrumar o atestado. Então, eu fiz um projeto de lei que adota o que o Sistema Nacional Público Inglês adotou no enfrentamento do coronavírus, que você começou a ter sinais e sintomas, tem que ficar em casa. Nos primeiros 7 dias, você não precisa apresentar atestado, você vai ficar em casa. A partir do 8º dia, que você pega ou um documento da unidade de saúde, ou o próprio Ministério da Saúde vai ter um documento eletrônico que justifique você ficar mais, se precisar ficar mais do que 8 dias em casa, se continuar tendo sinal e sintoma, né? Então, o Congresso Nacional está disposto a assumir uma tarefa muito importante em relação a isso, reunindo, inclusive, nessa comissão, a gente faz audiência pública com especialistas, tudo. Tem embates lá, porque tem posições diferentes, tem gente que é muito defensor do governo, nós temos uma posição mais crítica em relação às medidas que estão sendo tomadas, ou aquelas que não estão sendo tomadas, mas é um ambiente de conversa, construção de consenso, né? Além dessa comissão, vai continuar, foi a decisão do presidente, nós debatemos isso, de continuar funcionando a Câmara e o Senado, mesmo com os parlamentares em situação remota, vários deles sem precisar estar em Brasília por conta da sua situação de saúde, vão continuar um ritmo de votação, de discussão, então está mantendo essas atividades, o que é muito importante, né? E um papel importante que o Judiciário pode ter também.
e acho que os governadores têm que fazer isso, né? Os governadores do Nordeste têm um consórcio de governadores do Nordeste, está tendo esse papel de coordenação das ações, estão discutindo com os outros governadores, porque a gente também não pode entrar numa gincana frenética de quem faz atitude mais restritiva, né? Por exemplo, quando o governador do Rio de Janeiro fecha suas fronteiras, ele acha que está protegendo a população, só que fronteira fechada fica mais difícil de chegar a produtos, por exemplo, oxigênio, que é importante para os leitos de UTI, né? Produtos, insumos hospitalares, alimentação, então também não pode existir esse grau de descoordenação que está acontecendo hoje. Agora, tudo isso tem um nome, né? O presidente Bolsonaro não opera na coordenação, ele opera no caos, ele opera o tempo todo A impressão que eu tenho é que ele não consegue admitir que o coronavírus seja mais importante do que ele, sabe? Ele precisa ser a notícia todo dia. Então, diariamente, ele cria um motivo para ele ser a notícia, né? Ou uma medida provisória como a de ontem, que confiscava os salários, que ele teve que recuar no mesmo dia. Dada a pressão, o Congresso falou, se chegar isso aqui, nós vamos devolver essa medida provisória, né? O Collor confiscou a poupança, o Bolsonaro quis confiscar o salário das pessoas ontem, né? Então, não vamos admitir que isso chegue no Congresso Nacional, né? Quando ele não tem medida para fazer, ele inventa uma fake news, como ele inventou sobre o tratamento da cloroquina, né? Então, é um momento político. A gente tem uma combinação de uma crise econômica, de uma crise sanitária, que o mundo está vendo, né? E a gente tem uma crise política e institucional grave provocada diariamente pelo presidente da República. Hoje tem até um caso já narrado nos Estados Unidos que um senhor teve uma dose muito grande de cloroquina que ele comprou e fez automedicação e ele veio a falecer, né? E acho que também a questão que as pessoas também estão começando a acreditar um pouco mais na ciência, quebrando, né, esse terraplanismo aí. Fico até contente que esse Olavo, né, teve lá, para você imaginar que o YouTube tirou a fala dele dizendo que não existe morte. Vamos dar uma passada rápida aqui pelo nosso canal, pedir novamente inscrições para quem nos assiste nessa transmissão do nosso portal. Agora somos resistentes.org, visite. Já temos lá mais de 700 vídeos. Essa entrevista que nós estamos fazendo agora vai ficar ali na home, né, do nosso cartão, do portal Resistentes, para as pessoas poderem já assistir. A Edna Fernandes, o que diz a determinação sobre funcionários com mais de 60 anos que estão na ativa? Devem ser afastados como? No Janssen, né? Pessoas idosas estão trabalhando. É o que você falou há pouco, né, Padilha? A questão que existe aí um processo de ficar afastado 7 dias e as pessoas não precisarem ir para terem até que ir para o hospital para, de repente, ter esse contágio. A professora Suzana, o jornal Estadão fala que temos mais de 17 mil casos de corona. É a questão que foi interrompido aí também os testes, né? Então, nós perdemos realmente o número de pessoas infectadas. E nós, como você mesmo falou no começo da entrevista, nós vamos realmente saber o que vai acontecer no inverno. Inteligência acima da mídia. Nessa conta de subnotificação estimada, já estaríamos com mais de 350 mortes. A questão, então, cada dia mais aparecem denúncias, né, dos casos subnotificados e do número de pessoas que estão falecendo nesse momento. Lenita Quântica, e nos outros países estão cremando os corpos. Simplesmente enterrar os mortos não é um risco sanitário? A pessoa morre, os vírus nela morrem juntos ou vão se proliferar nos cemitérios? Aí, uma questão aí, eu passo até para que você esclareça essa questão, onde nós vimos, inclusive, os casos na Itália, né, onde várias pessoas teve que serem levadas. Como é que fica essa situação, Padilha? Paulo e a pergunta, né? A Lenita. Na verdade, a decisão de cremar tem mais a ver com o espaço, né, com a disponibilidade de locais para enterro e poder agilizar essa cerimônia, muito mais isso até do que qualquer risco sanitário de uma pessoa que morreu de coronavírus fique enterrada, que isso se perpetue no corpo dela, né? O vírus não vai durar esse tempo no corpo e mesmo ali estaria em contato com a terra, né? Para voltar a ter contato com o ser humano, teria que ter uma coisa na situação de um ser humano vivo ter contato diretamente com o corpo, né? Então, é uma coisa improvável, né? Então, a situação da cremação na Itália foi exatamente porque eles viram que chegou uma hora e eles não tinham capacidade
inclusive, né, no tempo curto, de viabilizar um local adequado para o número de mortos que tiveram, né? Muito importante essa pergunta aí do pessoal do Hospital Servidor Público do Estado, sobre 60 anos de idade, né? Todo local de trabalho, o ideal é que você pegue quem está com mais de 60 anos de idade, ou que você tenha doenças crônicas, né? Um cardiopata, pessoa que tem doença pulmonar, pessoa que toma medicação para imunossupressão, que você afaste essa pessoa, né? Que ela não venha trabalhar em qualquer repartição. Qual que é a exceção sobre isso? Que é o caso do Hospital Servidor Público do Estado, que são exatamente os serviços de saúde, onde você tem que fazer um balanço também, né? Porque como você precisa de pessoas para cuidar das pessoas que poderão estar com coronavírus, lógico que o ideal é você afastar, né? Reduzir as jornadas de trabalho, tudo, mas eventualmente você não vai conseguir afastar de imediato. Por isso a importância da contratação imediata de mais profissionais da área da saúde, né? Os estados e municípios estão com o teto prudencial liberados para fazer isso, então poderiam fazer essa contratação. A importância do Ministério da Saúde fazer um edital maior do Mais Médicos, chamando 10 mil médicos para o Mais Médicos, que aí você poderia, inclusive, reduzir a jornada ou até afastar alguns profissionais médicos na unidade básica de saúde que tenham mais de 60 anos de idade, né? Você chamar não só médicos brasileiros, os cerca de 2 mil cubanos que estão aqui no Brasil, você abrir para os milhares de jovens brasileiros que se formaram em medicina no exterior e estão querendo aqui cuidar da nossa população e estão sendo impedidos pelo Ministério da Saúde em relação a isso, né? E o ideal é, caso a caso, né, a equipe, o hospital, o serviço, analisar, por exemplo, tirar os trabalhadores com mais de 60 anos, você não pode tirar, você vai precisar dele para manter o hospital, então tire esse trabalhador do pronto-socorro, da UTI, das unidades de pronto atendimento, no local de maior risco, né? Retire esse trabalhador de lá, você coloca esse trabalhador para fazer outras atividades, sejam assistenciais ou administrativas, né? Para você, de fato, proteger esse trabalhador, né? É importante não só para proteger o indivíduo, mas proteger a pressão sobre o sistema de saúde, trabalhadores de saúde infectados. Você percebe a completa falta de preparo, até pela validação desses diplomas, desses profissionais que vêm do exterior, e o governo agora sai correndo atrás do rabo. Na verdade, se dependesse do governo, nada teria sido feito. A sociedade hoje está fazendo uma pressão muito nesse sentido para que as coisas aconteçam. Também estouramos uma bolha, né? Uma bolha desse fanatismo ligado ao bolsonarismo, e hoje a questão da ciência até realmente começa a prevalecer um pouquinho, né? Parece que o conhecimento científico, inclusive as mulheres lá, pesquisadoras aí do centro lá da Universidade de São Paulo, tiveram um exemplo magnífico, né, em fazer o sequenciamento do coronavírus. Cláudio, passa você para fazer uma pergunta aí para o nosso amigo Padilha. Padilha, estamos caminhando para o final, temos mais 5 minutos de conversa. Nós gostaríamos de, nesse último trecho, falar um pouco sobre eleição municipal. Como estão as prévias do PT? Qual é o calendário que nós teremos pela frente? Houve um adiamento, né, por conta dessa crise toda. Enfim, conta para nós como é que está essa dinâmica interna do PT. Ô, Cláudio, você sabe, eu sou um dos pré-candidatos, né? São 6 pré-candidatos que ainda continuam, estão disputando, discutindo, colocando seu nome à disposição do PT para as eleições municipais aqui na cidade de São Paulo, né? Eu coloquei meu nome muito em função de vários companheiros e companheiras pediram para colocar, pela experiência do Ministério, ter sido candidato a governador lá em 2014, pela atuação como deputado federal, por ter sido secretário do Haddad aqui. Estamos nessa luta, né? Estava marcado para dia 22, esse último domingo. Eu fui um dos primeiros a defender, né, o adiamento. Seria uma delinquência, né, sanitária, o PT organizar uma prévia que junta mais de 20 mil pessoas nesse último domingo, né? Seria algo similar ao absurdo que o Bolsonaro fez de participar das manifestações ali na rampa do Palácio do Planalto. O Diretório Municipal encaminhou uma consulta para o Diretório Nacional de como pode ser feito, né? Se a gente não conseguir fazer prévia, se for inviável, nós podemos fazer prévias online. Eu tenho defendido. Vamos pensar uma forma de fazer as prévias online, ou fazer um encontro municipal, que é o que o Estatuto estabelece, né? É possível você fazer um encontro, você faça o debate pelas online, a votação descentralizada, né? Então está em discussão agora, mas estou confiante aí que o Diretório Municipal e o Diretório Nacional vai escolher a melhor forma da gente fazer essa definição, e estou confiante aí de que posso ser o candidato a prefeito de São Paulo pelo PT. Acho que aqui nós vamos enfrentar
os dois projetos que estão em disputa no país, né? Nós vamos enfrentar o bolsonarismo, vai ter um candidato com cara do Bolsonaro aqui na cidade de São Paulo, e vamos enfrentar essa postura do PSDB, que tenta ter uma postura mediando os isentões, mas que na prática olha para a cidade de São Paulo e vê em cada centímetro dessa cidade uma forma de privatizar. Privatizaram Ibirapuera, estão tentando fazer construção no Ibirapuera, fizeram da Chácara do Jockey, privatizaram o Pacaembu, agora estão tendo que pedir para o concessionário liberar o Pacaembu para montar hospitais, querem privatizar os terminais de ônibus, montar um esquema aí de venda das informações na Zona Azul, né? Então nós vamos enfrentar esse projeto aí da privatização do PSDB. Eu tenho defendido, inclusive, dentro do debate do PT, que assim como os tucanos criam sempre uma secretaria da privatização, nós vamos criar a secretaria da remunicipalização, da recuperação para o público de muita coisa que foi entregue para o privado, seja na saúde, no transporte, nos parques públicos, na ocupação do espaço público na cidade de São Paulo. Muito legal toda essa sua posição, até para poder falar um pouco dos governos que nós tivemos de esquerda na cidade de São Paulo, como a Luísa Erundina, como a questão da Marta Suplicy, com a questão do Haddad. Nós conseguimos ter marcas, né, sociais extremamente importantes e que estão aí vigentes até hoje, demonstrando como existe a preocupação, né, com respeito ao cidadão. Você quer passar? Vamos passar rapidamente aqui, só pelo nosso chat, algumas informações últimas aqui, para que a gente também fale nossa interação com o nosso público, né? Ali também teve uma prévia do PT, o Rogério Matucci gravou, teria disponibilidade, né, para o último debate das prévias do PT, com entrevista com os pré-candidatos. Você pode assistir pelo canal Rogério Matucci. Muito legal, Rogério, aquele é o nosso companheiro aqui. Ele fala, aqui uma pergunta do próprio Resistente, sobre o adiamento das eleições. Eu queria até acrescentar, dentro dessa visão do bloco de esquerda, né, da presença aí do candidato do PSOL, com o Guilherme Boulos e com a Luísa Erundina, né? O que eu considero uma chapa bastante forte pelas propostas, pelo histórico dos dois candidatos, né? Dentro desse momento político, como é que você vê essa questão do adiamento, que eu sou contra, mas quero ouvi-lo também dentro dessa questão, e o aspecto de ter uma composição um pouco majoritária dentro desse momento? Paulo, primeiro eu sou absolutamente contrário a que esse debate está sendo colocado. Aliás, é muito grave o ministro da Saúde ter feito esse debate, porque o ministro da Saúde tem que estar preocupado em abrir leito de UTI, garantir testes para as pessoas, fazer as orientações, né? Tem que estar preocupado em adiar mortes, não eleições, né? Suspender mortes, não ter mortes sobre o coronavírus. E eu acho que, em parte, isso está sendo feito de uma forma para o governo Bolsonaro não ter que se explicar sobre o tema da economia e sobre o tema da saúde. São dois temas que colocaram o governo na defensiva. Então, é muito característico isso do bolsonarismo. Do Bolsonaro, numa situação como essa, ele cria uma outra pauta, em geral, uma pauta da política, da antipolítica, ele fala que a eleição vai atrapalhar. Então, eu sou contrário. É lógico, se a gente tiver uma crise sanitária que se expanda aí, né, para além de agosto, setembro, obviamente que o Congresso Nacional vai ter que se reunir e discutir essa possibilidade, como aconteceu, por exemplo, em outros países do mundo, mas não a gente fazer esse debate agora. Acho que fazer esse debate agora é de quem quer, na verdade, mudar a pauta, né? Um outro debate que estão fazendo é o seguinte, tem que reduzir o salário dos servidores públicos, né? Ao invés de debater, por exemplo, que a gente precisa aumentar a taxação sobre os 208 bilionários que existem no país. Se a gente aumentasse um pouquinho a taxação sobre os 208 bilionários que tem no país, teria um orçamento anual de mais de 30 bilhões de reais, o suficiente para que a gente pudesse fazer, por exemplo, o orçamento do Bolsa Família todo ano, né? Então, várias ações poderiam ser feitas, né? Então, nós queremos debater quem paga, quem tem que pagar essas medidas, tanto econômicas quanto da área da saúde, de investimento público, que é muito importante, manter a renda, o salário, ter um seguro-desemprego amplo. O PT está defendendo que todo trabalhador tem que ter um salário mínimo nesse período garantido, mesmo se ele tem um contrato, ou se ele é um trabalhador ambulante, trabalhador de aplicativo, que as pessoas vão perder renda, isso vai impactar na economia e na saúde das pessoas, né? Então, sou contra esse debate de adiamento das eleições nesse momento. Obviamente, se em agosto, setembro tiver uma situação sanitária, a gente vai ter que rediscutir como é que faz a campanha, a estratégia da campanha, né? Num outro momento você possa adiar por meses, né? Mas esse debate de prorrogar por 2 anos o mandato é uma tentativa do governo federal de
estancar o debate democrático no país, as eleições. Eles sabem que as eleições vai ser o primeiro teste democrático, né? E segundo, eu estou absolutamente convencido, Paulo, né? A prefeitura de São Paulo só chegou na periferia dos governos que o PT teve com outros aliados no campo da esquerda, né? O governo Erundina, Marta e Haddad. Essa grande distância que existe entre os muito ricos e a maioria da população da cidade de São Paulo só encurtou os governos do PT. Então, eu defendo um debate conjunto com outros partidos, com o PSOL, com o PCdoB, com os setores progressistas da cidade, com as entidades progressistas que questionam, né, esse aprofundamento da desigualdade e a privatização da máquina pública pelos governos do PSDB, que a gente esteja todos juntos, né? Vamos tentar estar junto no primeiro turno, se não for possível, ter estratégia comum no segundo turno, para que a gente possa ser vitorioso no projeto das eleições da cidade de São Paulo. Muito bom. Estamos aí. Cláudio, você quer... já estamos aí com 1 hora de entrevista. Cláudio, eu passo para você, por favor. Não, eu acho que nós temos que respeitar o tempo que nós combinamos com o Alexandre Padilha, agradecer muitíssimo a participação dele aqui no canal, foi um prazer imenso poder recebê-lo, esperamos poder contar com você em outros momentos. O canal Resistentes fica à tua disposição para qualquer intervenção que você queira fazer a qualquer momento. Então, eu acho que nós podemos encerrar por aqui, Paulinho, e obedecer o tempo que nós combinamos com o Padilha, agradecer a todos que nos enviaram perguntas aqui pelo chat, aquelas que não foram possíveis, nós faremos um esforço de encaminhar para o Padilha, se ele puder responder por nosso intermédio, a gente faz chegar aos nossos internautas. Enfim, um forte abraço, Padilha, reforço aqui o abraço do pessoal de Catanduva, em nome de Horácio Figueiredo e Silvana Figueiredo, que você conhece tão bem, e obrigado, Paulinho, pelo convite, e continuamos juntos aqui na programação do canal Resistentes. Por favor, Alexandre, pode deixar aí seu abraço fraterno aí a todos os nossos internautas. Um abraço a todos que nos acompanharam. Fico à disposição de responder as perguntas, né? Pode mandar também lá para o nosso perfil nas redes sociais, o @padilhando, que inclusive reproduziu também essa conversa com vocês. Fico à disposição para a gente marcar uma outra, né, de atualização da situação, tanto das medidas do Congresso Nacional, quanto da situação do risco sanitário. E eu também faço diariamente um plantão do Padilha sobre o coronavírus. É um áudio que a gente está mandando pelo WhatsApp, vou mandar aí para o Paulo, para o Cláudio, vocês reproduzirem para vocês aí também, que tem orientações sobre esse momento, atualização sobre a situação do coronavírus. Respondo muita coisa que muita gente pergunta aqui para o médico Padilha, né, sobre o que fazer, preocupações que tem. Está todo mundo bastante preocupado com essa crise sanitária. Grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Fico à disposição sempre, viu, Paulo e Cláudio? Grande abraço. Muito obrigado, então, Alexandre Padilha, por essa participação, nos dando a honra e a alegria aqui no canal Resistente, no nosso portal. Eu agradeço a todos que nos assistiram, agradeço ao Cláudio Passos, nosso integrante do canal, e quero só deixar aqui, para lembrar rapidamente, que saindo o documento ali da Fundação Perseu Abramo, que ele possa também nos trazer aqui dentro do canal Resistente. Nosso muito obrigado a todos, um grande abraço e até a nossa próxima transmissão. Forte abraço a todos.